Fala galera do oitavo ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as revoluções que aconteceram no século XIX, beleza? Então já vou pedir para você dar um like no nosso vídeo e também ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Vou também pedir a vocês que deixem aí nos comentários qualquer dúvida ou sugestão para as nossas aulas, beleza? Então, falando um pouco sobre esse capítulo 13 do nosso livro, da nossa apostila, né? Fala sobre essas revoluções que aconteceram. Mas, para nós entendermos essas revoluções, nós temos que compreender o que aconteceu antes. Após a dominação de Napoleão e a derrota de Napoleão, houve o que nós chamamos de Congresso de Viena, lá na Áustria. Os vencedores dessa guerra, dessa luta contra Napoleão, eles resolveram se unir em um congresso, né? Fizeram uma reunião, onde eles resolveram restabelecer as fronteiras que existiam na Europa. Tinham alguns objetivos, né, nesse Congresso de Viena, como, por exemplo, a restauração tanto das fronteiras políticas, quanto também das fronteiras físicas, né, porque Napoleão deixou uma bagunça a Europa, ele criou áreas, acabou com países, uniu fronteiras, enfim. A Congresso de Viena era para restabelecer essas fronteiras. Também tinha um papel de legitimidade. O que é isso? Seria legitimar os reis e as monarquias que estavam sendo recolocadas nos seus devidos territórios, né? Haja vista por um exemplo aqui, claro, de Portugal, por exemplo, né, que eles estavam restabelecendo a monarquia portuguesa lá no Congresso de Viena, por exemplo. Nós temos também, e também a ideia era dar legitimidade a esses reis. E também o equilíbrio de forças ali na Europa, para que não houvesse novamente um novo Napoleão. Um novo Napoleão ele se levantasse, tendo aí as diferenças entre forças militares dentro da Europa. Foi criada a Santa Aliança justamente para isso, para combater movimentos liberais, assim como aconteceu lá na Revolução Francesa, que esses movimentos não se repetissem. Então essa aliança militar entre os países vencedores foi feita para combater diretamente todos esses movimentos que surgissem dentro da Europa. É bom nós destacarmos a doutrina Monroe, que foi estabelecida lá na América pelos Estados Unidos, a chamada América para os Americanos, né? Que proibia a utilização de tropas europeias na interferência de ações dentro da América, né? Isso fez com que também até no Congresso de Viena os americanos também participaram desse congresso, para que não houvesse nenhum tipo de ação ou de intervenção americana, europeia dentro da América, tá bom? Então, falando um pouco sobre as causas, né, dessa revolução que aconteceu dentro da Europa, nós temos algumas forças que se destacam nesse período, que nós temos aí a força conservadora, né, que é uma força de restauração, são aquelas pessoas que queriam a restauração das monarquias dentro dos seus territórios na Europa. E nós temos também as forças de transformação, duas forças, lembrem disso, conservação e transformação. As forças de transformação são os liberais, os movimentos, né, do liberalismo ou liberal, e há também a força de nacionalismo ou nacional. O que acontece? Esses dois movimentos, liberal e também nacional, eles tomam uma proporção muito grande dentro da Europa durante esse período. Por quê? Nós temos aí muitos burgueses que experimentaram um momento de riqueza muito grande
durante o período de Napoleão, de liberdade em poder comercializar seus produtos e trabalhar ali de uma forma um tanto livre dentro da Europa. E quando Napoleão acaba o período napoleônico e nós retornamos a esse período monárquico, os burgueses começam a questionar e lutar contra essa conhecida como restauração. Então, nós temos a queda de braço entre duas forças dentro da Europa, que vão potencializar, sim, esses movimentos. Além também de questões políticas, econômicas, sociais, crises que estavam acontecendo dentro de diversos países dentro da Europa, lá, crises econômicas, políticas, sociais que estavam acontecendo. Então, juntamente com essas crises, nós temos esse fator econômico e político aí da burguesia que estava querendo, sim, mais liberdade. Então, nós temos aí esses dois movimentos. O primeiro movimento aí das revoluções, né, liberais de 1820, que é, por exemplo, a Revolução de Porto, em Portugal. Nós temos a Revolução de Porto, que fez com que a família real voltasse a Portugal. Na Revolução do Porto, que aconteceu lá, a Revolução Liberal do Porto, a família portuguesa saiu do Brasil e voltou a Portugal. Nós temos também, dentro desse período, a liberdade, né, a independência da Grécia. Nós temos que destacar isso aqui também, nesse período da independência da Grécia. E também, na Espanha, houve também um movimento que foi vencido, né, um movimento liberal que foi vencido pela Santa Aliança, né? Esse movimento foi reprimido. Vários movimentos, né, dentro da Europa, ora venciam os restauradores, né, e ora venciam os liberais, né, através dos movimentos nacionalistas, beleza? Só que os movimentos começaram aqui em 1820, mas o pau quebrou mesmo, né, lá em 1830. Quando nós temos em 1830 essas revoluções que aconteceram em diversos países da Europa, causando aí, por exemplo, na França, a queda do rei Carlos X, ou Carlos X, né? Também a independência da Bélgica, beleza? Então, nós temos vários tipos de movimentos que aconteceram dentro da Europa em 1830, também com caráter liberal. Foi como eu falei, ora vence um, ora vence o outro. Após a queda de Carlos X, né, no período que ficou conhecido como Jornadas Gloriosas, Carlos X, a monarquia ela é mantida, mas quem assume é Felipe, Luiz Felipe, eu nem botei, né? Aqui, ó, Felipe de Orleans, né? Luiz Felipe. E aí, o que acontece? Em 1808, já com essas revoluções, em 1808, o pau vai quebrar, as revoluções a revolução ela vai ficar mais acirrada lá na França, onde surge um novo movimento revolucionário lá na França, aonde nós temos que destacar aqui, além do movimento liberal, que nós já conhecemos, o movimento do nacionalismo também, que era a ideia de uma identidade nacional que até então estava sendo formada a partir daí, né? E eles eram também contrários à intervenção de países ou de movimentos externos dentro da própria nação. Esses movimentos nacionais também vão eclodir na independência de vários outros povos e na unificação dos mesmos, beleza? Mas o que nós temos aí de transformação? O socialismo, que passa a ser uma bandeira desses movimentos que surgem também a partir de 1848, mas o socialismo passa a ter uma bandeira aí, preponderante aí dentro desse movimento, porque também estava agregado a esse movimento melhores condições de trabalho, mais igualdade entre as classes
enfim, algumas bandeiras, algumas reivindicações socialistas. E nesse momento, através dessas ideias socialistas que começam a surgir, o rei Luís Filipe ele cai e é instaurada aí a Segunda República, aonde se não me engano, o sobrinho de Napoleão, conhecido aí Napoleão II, se não me engano, ele assume o controle da França. Luís Filipe ele cai justamente porque ele era conhecido como o rei dos banqueiros. Ele recebeu tanta pressão do povo, a burguesia vai para a rua para lutar contra o exército de Luís Filipe. E isso nos leva ao movimento chamado Primavera dos Povos, que estavam em busca da independência e também em busca de uma identidade nacional. Esse movimento ele começou na Europa, mas também ele se expandiu até a América. Eles tinham como principais bandeiras a organização de sindicatos e também o direito ao voto. Eles queriam uma identidade, começa a se criar aí, através do nacionalismo, uma identidade nacional, uma identidade de povo, aonde eles conseguem também aqui, por exemplo, a Itália, ela se torna independente, independente não, a unificação, do Estado italiano e também da Alemanha nesse período. Já no Brasil, para nós falarmos um pouco do que das consequências para o Brasil dessa Primavera dos Povos, nós temos aí em 1830 a abdicação de Dom Pedro. Foi a influência externa, também trazida desses movimentos, no Brasil causou aí a abdicação de Dom Pedro. E também em 1840 a revolta praieira em Pernambuco, tá bom? Então, fiz aqui um pequeno resumo para falar sobre esse capítulo 13. Eu espero poder ter contribuído com vocês. E peço a vocês que façam as atividades conceituais do livro e também as atividades enviadas para casa. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários e também faça as atividades. Mas, desde já também, antes de terminar esse vídeo, eu queria parabenizar todos vocês que estão participando das atividades, estão fazendo e entregando as atividades na escola, que eu estou corrigindo todas elas. E tem uma galera aí também escreve alguns recados para a gente aí nas atividades. Eu fico muito feliz com isso e parabenizar todos vocês pelo empenho, beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!